Nós já vimos, o Renascimento foi um período assim muito produtivo, tanto na história da arte quanto nas demais áreas do conhecimento. Foi um período de grandes feitos. E hoje nós vamos falar de um sujeito que se destacou muito nessa fase, se destacou demais nesse período. Nós vamos ver hoje sobre o Michelangelo. Ele fez grandes obras que estão intactas e perfeitas até os dias atuais. E aí tem várias frases que são atribuídas a Michelangelo. Então, quando perguntavam para ele como ele fazia uma escultura, ele respondia: simplesmente retiro do bloco de mármore tudo que não é necessário. Ou, observei o anjo gravado no mármore, até que eu o libertasse. Ainda, em cada bloco de mármore vejo uma estátua, vejo-a tão claramente como se estivesse na minha frente, moldada e perfeita na pose e no efeito. Tenho apenas que desbastar as paredes brutas que aprisionam a aparição para revelá-la a outros olhos como os meus já veem. Então, por essas frases, vocês percebem a grandeza desse artista. Então, ele esculpia, ele era um exímio escultor em mármore, e ele tem obras belíssimas, uma das obras mais conhecidas até os dias atuais. Michelangelo realizou grandes obras, né, principalmente no campo da escultura, que são assim inacreditáveis. Então, se vocês olharem para essa imagem que eu coloquei aí, vocês percebem o olhar. Essa é uma estátua que Michelangelo fez, né? É só uma parte dela. Então, percebam o olhar dessa estátua. Perceba a expressão facial dessa estátua, que foi esculpida em mármore. Um material extremamente duro, né? E mesmo assim, ele consegue esses efeitos tão reais, esses efeitos que chocam a gente quando a gente vai olhar fixamente, quando a gente vai perceber esses detalhes, né, na expressão facial, nas rugas da testa, né, no olhar perfeito. A grandeza de sua arte está espalhada por museus do mundo inteiro. E quando a gente se depara com as obras do Michelangelo, dá sempre uma sensação de impactação. Então, aqui também é a mesma estátua, né, nessa imagem, a gente consegue perceber as veias nas mãos, né, da figura retratada, que no caso é Davi. Essa estátua chama-se Davi e é uma das mais famosas. Além da estatutária, né, que ele era um exímio escultor, ele também realizou grandes feitos na pintura. Ele é o responsável pela pintura da Capela Sistina e é sem dúvidas uma das obras assim mais impressionantes de todos os tempos. À direita vocês podem perceber a magnitude dessa obra, né? Então tem cenas do Antigo Testamento e o juízo final. E é no teto da Capela Sistina que está uma das obras, né, que está uma das imagens mais exploradas de todos os tempos no campo da arte, que é essa aí, a criação de Adão. Ela é uma das obras que foram mais exploradas, tem inúmeras releituras dessa obra. Como vocês podem ver.
né? Existem inúmeras releituras. Mais uma. Essa aqui, inclusive, foi muito criticada, extremamente criticada. Uma releitura mais surrealista da coisa, né? E aqui uma fofinha, representando, né, aquele filme Rei Leão. Na época da produção dessas telas, né, dessas imagens, o Michelangelo ele tinha preocupação de se promover como artista. Então isso justifica aquelas frases, né, tão impactantes que a gente viu que ele disse lá no começo, né, que são atribuídas a ele. São frases que traz uma certa arrogância ao artista, mas na verdade o objetivo delas era de impactar mesmo, era um objetivo de se mostrar como um exímio escultor e que dominava totalmente a, a técnica. Para entender um pouco da sua personalidade, vamos saber um pouquinho mais sobre a sua vida. Michelangelo, ele nasceu no dia 6 de março de 1475, numa cidadezinha chamada Caprese. Ele, quando recém-nascido ainda, foi levado para Florença pelos pais, e nessa cidade as artes floresciam, quer dizer, as artes estavam em alta, graças ao empenho da família Médici. A poucos metros da casa do Michelangelo ficava o ateliê do Sandro Botticelli, e o Leonardo da Vinci criava a adoração dos Reis Magos. E na vizinha, né, na cidade vizinha, estava Urbino, que também era um centro cultural onde nasceu Rafael Sanzio. Lá em Florença, ele começou a estudar gramática. Ele iniciou por gramática e logo ele viu que não era a praia dele. Então ele começou a fazer tour pelas igrejas da cidade e começou a copiar as obras, os quadros que se encontravam nessas igrejas, a fazer umas releituras com o jeito próprio dele. Aos 13 anos, ele abandonou a escola e foi trabalhar como discípulo de um importante pintor da época. Mas só que Michelangelo, logo ele trocou as aulas de pintura, né, pelas aulas do escultor Bertoldo di Giovanni, que ele trabalhava para Lourenço de Médici. E isso aí foi uma escolha muito acertada do Michelangelo, porque através dessa escolha e através dos estudos que ele realizou com esse escultor, ele se projetou definitivamente. Então, em 1489, Lourenço de Médici pediu a Bertoldo di Giovanni que enviasse 2 pupilos, né, para que ele realizassem trabalhos para ele. E isso foi assim um pontapé inicial para Michelangelo. É lógico que ele foi um dos escolhidos porque ele era extremamente detalhista e extremamente ele tinha um tino especial para esculpir. E aí, depois disso, ele nunca mais deixou de estudar a arte, a anatomia dos corpos, depois desses trabalhos que ele realizou para Lourenço de Médici. Em 1493, Michelangelo resolveu fazer o seu primeiro trabalho em mármore, que foi uma estátua de tamanho real que representa a figura do Hércules, que é essa aí que vocês podem ver à esquerda. E se vocês perceberem, é uma estátua com muita riqueza de detalhes. Está totalmente intacta até os dias atuais, visto que o mármore é um material extremamente resistente a intempéries, né? A sol, a chuva, né? É um material extremamente resistente. Aí depois de um tempo ele deixa Florença e passa por várias cidades.
E aos 21 anos, ele decide se fixar em Roma, ele decide morar em Roma. E aí, nesse período, é que ele faz uma das obras também que são uma das obras mais conhecidas de todos os tempos, que é a Pietà. Representa Jesus, né, no colo da Virgem Maria. E essa estátua, ela é de um tamanho assim bem considerável. Ela mede 1,74 m de largura por 1,94 m de altura. Então, é uma estátua, né, que também existem várias réplicas dessa estátua, né? Existem várias obras inspiradas nessa estátua, mas ela foi a pioneira com esse formato. E olha a riqueza de detalhes. Mas nos dias de hoje, nos dias atuais, a sua obra mais conhecida é o teto da Capela Sistina, né, que ele é completamente preenchido por obras bíblicas, né? Por quê? Porque lá é onde fica o Papa. A Capela Sistina é onde todos os anos tem a Missa do Galo, né? Então, por ser uma imagem que no mundo dos católicos é bem presente, então ela se tornou uma obra bem conhecida. As principais obras do Michelangelo são afrescos da Capela Sistina, né, com episódios do Antigo Testamento e o juízo final. Pietà, e aqui eu coloquei uns flashes assim, uns recortes para vocês verem a riqueza de detalhes, a expressão do Cristo, né, a expressão de Maria. Davi, coloquei ele de frente, coloquei ele de costa para vocês verem a riqueza de detalhes, para vocês verem como é perfeita essa estátua. Moisés, que foi esculpido em mármore e é a figura central do túmulo do Papa Júlio II. Tom do Doni, que é a Sagrada Família pintada, essa aqui é uma pintura, não é uma estátua, pintada de um formato, né, pouco usual para a época. E aí a gente percebe a riqueza também de detalhes. As imagens parecem que estão saltando aos nossos olhos, né? Parece que estão saltando da tela. A Sagrada Família está em primeiro plano. No fundo, a gente consegue perceber essa profundidade e a composição triangular, como já era usual no Renascimento. Tem também o autorretrato do Michelangelo, que ele fez em pintura. E em 14 de fevereiro de 1564, com quase 89 anos, ele faleceu. Ele teve um derrame, né, no dia 14 e no dia 18 ele faleceu. E aí, pouco antes da sua morte, ele se confessou com o cardeal Salviati e ele disse: Sinto muito não ter feito bastante para salvar minha alma, e ainda mais por morrer agora, em que estou começando a aprender meu ofício. Então ele gostava dessas frases impactantes, né? Uma grandeza de obra que ele deixou, e ele julgava que ele estava apenas começando o seu ofício. Então Michelangelo foi um dos grandes nomes do Renascimento.